Olá, boa noite. Nós estamos iniciando agora mais um papo integrativo aqui na Health 5D. Para quem não nos conhece ainda, a Health 5D é uma comunidade de saúde integrativa. Então, aqui nós abordamos diversos assuntos sobre saúde integrativa. Nós temos um site também, health5d.com.br, e nesse site os profissionais de saúde integrativa podem se cadastrar e assim as pessoas vão conhecendo o seu trabalho, é uma forma de divulgar o seu trabalho. E quem não é profissional também pode se cadastrar para receber conteúdos interessantes ou ficar sabendo das nossas lives, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Dia dos Pais. Então, em homenagem ao Dia dos Pais, a gente vai falar com a Paula Cohen, que também é uma idealizadora aqui da Health 5D, junto comigo, que sou a Larissa Cohen, e com a Alessandra Cohen. Então, a Paula, ela é terapeuta holística, ela é coach, trabalha com reiki e com constelação familiar. Então, hoje o olhar, né, é em relação à constelação familiar, no sentido da ausência do pai nas relações familiares. Então eu vou chamar a Paula aqui, ela já pediu para ser chamada. Nós vamos falar um pouquinho porque a gente observa que cada vez mais o número de certidões de nascimento sem a identificação do pai, cada vez mais esse número é registrado. Então esse ano bateu o recorde desse registro de certidão de nascimento apenas com o nome das mães. Então, Paula, boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Essa live vai ficar gravada, então depois quem não tiver a oportunidade de assistir nesse momento pode assistir mais tarde. Então, Paula, já falei um pouquinho aqui dessa questão, né, dos registros e como é que fica, né? Como é que ficam as crianças, que reflexos que tem na família, as crianças que têm essa ausência do pai. Né? Então, conta um pouquinho quem é o pai, né? Essa figura paterna na visão da constelação familiar. E acho que interessante também, antes de você falar um pouquinho dessa figura paterna, contar, para quem não conhece, contar um pouquinho do que é a constelação familiar. Boa noite novamente. Obrigada, Larissa, por estar aqui, pela sua oportunidade de falar sobre as constelações, né, e o papel importante do pai, né, do sistema familiar. E já de antemão, um feliz Dia dos Pais para os pais, né, que estão presentes, e também as mulheres que têm os maridos e os pais, e que têm os filhos, que têm os pais, que vão agora entender um pouquinho por que é importante a gente honrar, né, a posição desses pais. A constelação familiar é uma técnica terapêutica de cura emocional e ela traz soluções de conflitos, né, nos relacionamentos. Ela mostra para a gente bastante os emaranhamentos sistêmicos. É uma técnica que auxilia a identificar esses emaranhamentos sistêmicos, né, a fim de trazer a consciência maior para a gente conseguir alcançar a solução para as questões que a gente vive hoje em dia, né? Então, a constelação familiar, ela foi trazida pelo alemão Bert Hellinger, né, que trouxe para a gente, é um conhecimento já muito antigo, mas ele teve como se fosse uma canalização, né? Ele que trouxe para a gente e trouxe essa oportunidade de a gente conhecer essa terapia, essa ferramenta tão poderosa. E ele se baseia muito nas três leis, né? As três leis do amor, que é a lei do pertencimento, que até é a lei que a Larissa estava agora comentando sobre essa questão do certimento, da certidão de nascimento, que não tem, né, não consta o pai ali, por qualquer motivo que seja, ali há uma exclusão desse pai. Então, ali já é uma violação dessa lei do pertencimento, que é uma lei muito importante, onde todos de um sistema familiar, todos têm o direito de pertencer. Então, essa certidão, né, não constando o nome do pai, já é uma violação dessa primeira lei. E a segunda lei é a lei da hierarquia, que a gente conhece muito como as ordens, né? Tanto de idade, né? Se meu pai veio antes de mim, minha mãe veio antes de mim, eu vim depois. Então, tem aí uma hierarquia
tanto de trabalho, pode ser de relacionamento, né? Uma ex-mulher veio antes da atual, então tudo isso entra dentro da hierarquia. E tem a lei do equilíbrio, que é a harmonia entre o dar e receber, que a gente não pode também deixar de falar, onde tem pessoas que acabam se sentindo, né, passadas para trás, ou que fizeram mais ou que fizeram menos, ou que estão em dívida, culpadas, né? Então tem aí um desequilíbrio nesse dar e receber. Então, desculpa, qual foi a pergunta que você fez, Larissa, inicial? Eu não sei se tem uma pergunta para a constelação em si, se deu para entender um pouquinho, né, do que é a constelação. Deu para entender um pouquinho o que é essa terapia. E o que eu te perguntei inicialmente é quem é essa figura paterna, né? Quem é o pai dentro da visão da constelação familiar? Sim, então, é interessante porque a gente ouve muito dizer, né, que pai é quem cria, e aí realmente há uma exclusão muito forte, né, do pai biológico, e na verdade para você ser pai, você tem que conceber, né, você tem que dar a vida, passar a vida, e isso é o único pré-requisito para você ser pai. Então, porque a gente diz que a vida é o maior presente que a gente pode dar para alguém. Então, a partir daí, a vida se encaminha como ela tem que ser. Mas o pai tem que ser honrado e respeitado pelo simples fato de ter dado a vida, de ter passado a vida para frente. Então, quando a gente diz quem é pai, esse é o pai, é quem concebeu, é quem deu a vida, é quem passou a vida. E não tira, né, a importância de um padrasto, de uma figura paterna, não tira a importância, mas a presença de uma figura paterna, de um padrasto, ele não desqualifica qualquer que seja o motivo do pai não estar presente. O pai biológico, ele tem o seu lugar e ele merece ser incluído nessa família, né? Senão a gente estaria realmente violando, como eu falei da questão da certidão de nascimento, essa lei do pertencimento, onde todo mundo do sistema merece e tem o direito de pertencer, né? Tá, então você tá falando que o pai biológico ele merece essa consideração, digamos, é isso? Né? Ele tem o direito, ele né? tem o direito. Vamos ser um pouco mais até... vamos forçar um pouquinho mais isso, porque acho que merecer é uma questão de visão, ponto de vista, né? Se ele merece ou não merece, não é muito merecedor, é muito realmente é um direito, né? Digamos que é um direito das leis da vida, né? Então é um pouco mais forte do que um simples fato de ser merecedor ou não. Merecedor vai muito de ponto de vista. E que consequências, né, podem acontecer na vida de um filho que não teve o pai presente, ou na família em si, que teve esse pai ausente? Quais são as consequências na visão da constelação? Então, se a gente considera que nós somos 50% a nossa mãe e 50% o nosso pai, né, dentro da constelação familiar, o Bert Hellinger, a gente entende que a gente toma 50% da nossa mãe, aceita, respeita e honra, né, essa mãe, e a mesma coisa do lado do pai. Então, quando a gente não tem esse pai e não há substituição, não há padrasto, não há figura paterna, não há mãe representando os dois, não existe dentro da família, dentro da constelação familiar, não existe essa substituição. Óbvio que a gente alivia algumas dores, né, por apresentar esse tipo de pessoas, essas outras pessoas na nossa vida. Mas o pai em si tem o seu lugar. E então, quando você não tem esse pai de alguma forma presente, esse 50% que seria o seu pai dentro de você, ele está ausente. Então, ele causa uma sensação de vazio, né, de falta alguma coisa. Então, essa falta de alguma coisa, ela vai repercutir ao longo da vida da pessoa, da vida adulta, principalmente, a trazer conflitos em relacionamentos, a falta de coragem e força, né, para colocar limite nas pessoas. São pessoas que são muito fortes exteriormente, que são bem autossuficientes, independentes, mas que dentro de si elas não conseguem sentir isso. E isso acaba levando elas a não segurarem trabalho ou nem conseguirem trabalho. E também vícios, né? Uma constante procura, constante necessidade de aceitação desse pai, de encontrar esse pai, né? Essa figura que te falta, que é essa outra metade, né? Nossa, então é muito importante a gente ter essa ideia. Eu sei que existem
situações onde as pessoas falam, mas é difícil, porque como que eu vou aceitar esse tipo de comportamento de um pai, né, que abandonou ou que fez alguma coisa. Mas é interessante como, assim, ao dar a vida aos filhos, né, os pais não podem acrescentar nada. O filho vem como veio. O pai não pode excluir nada. O filho veio como veio, né? Ele não teve opção de escolha, né? Então, da mesma forma, os filhos, quando tomam os seus pais, né, o pai, no caso aqui, eles também não podem acrescentar nada e nem recusar nada. Então, é uma lei de vida quando o filho vem, né, ele vem como veio, e o pai, quando a gente recebe o pai e a mãe, eles são como eles são. Então, a gente tem que aceitar, né, como é e como foi, porque já um pouquinho puxando não tanto para constelação, mas para conhecimentos, estudos meus mesmo, e minha própria opinião, eu entendo que a gente veio para evoluir, né? Evoluir nosso espírito, evoluir nossa capacidade de compaixão, né? De amor incondicional. E isso vem muito com essa linha da constelação, de aceitação do outro. Cada um vem com as suas limitações, cada um tem as suas limitações. E se eu vim deste pai e desta mãe, é porque eles têm as ferramentas que eu preciso. Eles vão ativar em mim aquela raiva, a decepção, a frustração, os medos, né? São Que eu preciso necessários para passar o crescimento. para eu poder evoluir. Então, é um olhar muito mais suave, né? Acredito que você olhar por esse lado e você entender essa visão de vida é até empolgante, né? Tipo assim, poxa, como que eu vou, né, crescer com essa visão? Como que eu vou, o que que eu vou fazer com essa informação que eu tenho aqui agora? Né? Então, eu acho que é muito importante, porque a partir do momento que você rejeita, se a gente tem essa ideia dos 50%, e eu rejeito o meu pai, eu rejeito a mim mesmo. 50% de mim mesmo eu estou rejeitando. Então, quando a gente rejeita a nós mesmos, o que que a gente faz? A gente começa a ir contra nós mesmos. Então, qualquer tipo de rejeição, ele vai ser um tiro no pé. Entendeu? É muito Então, interessante essa visão. então, Você rejeita um pouco de você, né? Então, isso cai muito a ficha, assim, de várias coisas, eu acho, né? Então, sim. acho que isso é o que você falou, realmente é estimulante para a pessoa não colocar só, não sei se eu posso usar a palavra responsabilidade, em cima dessa ausência só, né? É ela buscar uma forma de se nutrir dessa situação e crescer. E você trazer atenção para a autorresponsabilidade, como você falou. Porque a gente tem essa mania de eu sou assim por causa do meu pai, porque minha mãe fez isso, meus pais fizeram aquilo. Na verdade, eles fizeram o que eles tinham que ter feito, eles fizeram o melhor deles, né? E a gente segue muito com isso na constelação, que os pais fazem o melhor. Eles te deram a vida e ao longo do processo de crescimento, de educação, eles fazem o que lhes cabe, como lhes cabe, da melhor forma possível. E a partir dali, quando você toma maioridade, você é responsável pela sua vida e decide seguir aquilo ou fazer as mudanças, sem julgamento, né? Sem apontar dedos. Entendendo que, da mesma forma, a gente fala isso, né? Depois que eu tive filho, que eu fui entender a minha mãe e meu pai. Porque a gente encontra os desafios, a gente bate com os próprios medos, com os próprios traumas. E a gente vê, nossa, meus pais também têm traumas, meus pais também tiveram dificuldades, né? A gente, às vezes, quando pequeno, a gente olha os pais como se eles fossem os supremos, que eles têm toda a sabedoria. Como ele ousou me tratar assim ou fazer assim, sendo meu pai? Ele era só um ser humano, como você é, depois que cresceu e percebeu que você tem tudo isso também. Né? Então é muito interessante a gente ver isso e trazer para a consciência, porque às vezes a gente se perde nisso, se prende a uma certa idade de um trauma, em vez de olhar que o processo da vida é assim. Né? Trazer um pouco mais para a consciência esses conhecimentos, para ter mais leveza e crescer. Né? Tá. E então, assim, é que você tocou aí no pai que abandonou, depois você falou uma outra situação. Então, assim, tem diferença no que provocou a ausência desse pai? Se houve um falecimento, ou se realmente é um pai desconhecido, ou se é um pai que abandonou, ou se é um pai que até está dentro de casa, mas ele é ausente, né, não participa. Então, existe diferença ou não? Ou como é que Olha, é esse comportamento, enfim, como é que esse impacto que eu quero dizer assim? então, olha, qualquer situação, ela sempre vai a partir de como a criança enxerga. Né? Como que aquela criança enxergou aquele movimento do pai, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas o pai da criança morreu,
E aí a criança, aí você assume que que a criança teve um trauma e está com uma tristeza profunda porque o pai morreu. Mas na verdade tristeza profunda porque ela se sentiu abandonada, como se o pai tivesse abandonado aquela criança, né? Não foi uma escolha ativa do pai de querer ir embora daquela família, né? Mas a criança vê dessa forma. Então, cada vez que um pai é ausente, seja ele só emocionalmente, ele pode estar presente, ele pode ter falecido, ele pode ter ido embora, mas qualquer ausência a gente sempre procura identificar como que essa criança enxergou isso e quais foram as consequências na vida, porque a partir das questões que a pessoa traz, a gente pode identificar, né, o que realmente trouxe aquela ferida. A gente não pode dizer, olha, a pessoa é assim, então é porque o pai foi embora. Não tem receita de bolo, a gente sabe que dentro de uma sessão terapêutica, né, a gente trata com indivíduos que são altamente individualizados, não tem pessoa que vai ter o mesmo problema, nem a mesma raiz de problema. Então, a gente sempre tem muito cuidado em não generalizar, porque tem estudos, né? A gente sempre fala do que é mais recorrente, né? Mas a gente não pode falar que é. Então, cada caso realmente vai ser um caso separado. A gente pode falar em questões mais básicas, né? Mais recorrentes, mas nunca dizer que é igual ou é diferente, né? A gente sempre tem que adequar com a questão presente do indivíduo, né? Que ele vai trazer. Tá. Então, isso é uma... Eu fico me perguntando muito, pensando muito na questão do pai biológico desconhecido, né? No caso, como, por exemplo, nessas certidões de nascimento que a gente viu, né? 57 mil registros em 4 meses que não tinha a identificação do pai. Então, ou seja, não se conhece o pai biológico, enfim, ou não foi, não sei. Mas essa ausência ou desconhecimento, né? O pai desconhecido, então seria também esse mesmo raciocínio, como a criança sentiu isso. Então, a gente até falou isso um pouquinho no começo, mas eu vou até adicionar uma coisa a mais, porque às vezes a gente fala, e a criança que, na verdade, não sabe, né? E a criança que foi adotada, ou a criança que nasceu com a certidão sem o pai, e os pais agora nunca revelaram a verdade, né? A criança, ela vai se deparar com situações que vai trazer a ela ou uma curiosidade ou um sofrimento que ela vai atrás dessa verdade. Porque numa consciência, não no nosso consciente, né, do ser humano, mas numa consciência de alma, uma consciência energética, né, até profunda, a gente sabe, tem o conhecimento desse pai. Que esse pai existe, que tem algo aí que não está encaixando. Tem alguma coisa que eu não estou bem. A criança, ela vai trazer questões ao longo, né, do crescimento dela, ou até na fase adulta, ela vai sentir que tem alguma coisa ali que ela não está no lugar certo, parece que eu nunca estou num ambiente que é meu, parece que eu não sou eu, parece que vai ter sempre trazendo alguma questão emocional, vai ser sempre um incômodo, porque vai ser, o que a gente fala assim, eu falo que a constelação, ela tá sempre representando assim como se fosse um barco, né, um movimento, porque a gente está sempre, o que o barco faz? Conforme as ondas vão fazendo os movimentos, o barquinho vai tentando fazer o movimento junto e se equilibrando, né? Para não virar, para nada. Então, a gente faz a mesma coisa. Então, se tem uma questão dessa na vida da pessoa, tem ali um desequilíbrio das leis, tem ali um desequilíbrio, uma desarmonia no sistema. Então, a pessoa vai viver tentando reequilibrar essa energia. E normalmente a gente reequilibra essa energia depois de sofrer alguma coisa, depois de ter uma constância de padrões repetitivos, de autossabotagens, né, de questões mais profundas emocionais, que chega um momento que você fala, eu preciso entender, eu quero saber. E aí você acaba atraindo, né, essas situações para descobrir o que está acontecendo. Então, independente de você saber que tem o pai, não saber que tem o pai, não conhecer o pai, não tem como você fugir das consequências. Elas vão aparecer ou nessa vida ou numa geração futura, né? Onde alguém vai precisar ser visto, né? Ainda mais quando é nessa questão do pai totalmente da adoção, né? Que não existe, não tem nem como a pessoa saber que tem esse pai. Então, essa pessoa com certeza não teve nem a chance, a oportunidade de ser incluída. Então, em algum momento, naquela geração ou gerações seguintes, vai aparecer alguém tentando trazer essa pessoa de volta para ser vista, né, e ser olhada. É o que a gente tem feito muito hoje em dia, né? A constelação veio e parece que tudo veio à tona, né? Parece que, meu Deus do céu, todo mundo com esses problemas, com questões sistêmicas, padrões repetitivos, uma consciência enorme, o que é fantástico.
né? Para a gente conseguir fazer essas liberações e continuar crescendo, né? Evoluindo da melhor forma possível. Não sei se respondi. Não, respondeu, com certeza, porque assim, estou aqui só pensando, né? São muitas questões, né? É muito Sim. interessante mesmo. E assim, para quem se identifica com essa situação da ausência paterna, o que você poderia orientar? O que você orienta nessa questão? Para quem se identifica com isso, eu sempre falo, é engraçado, quem é que não se identifica com isso? Porque eu não consigo imaginar no mundo hoje em dia nenhum ser humano que esteja apto a, a dizer que não tem problema nenhum com nem pai nem mãe. A gente Em acaba. total equilíbrio, né? Que tá É porque eu não acredito que tenha alguém que consiga suprir a necessidade do outro nessa totalidade, entendeu? Então, e quando a gente é pai, quando a gente é mãe, bate muito com questões muito pessoais. E como cada um é um indivíduo completamente diferente do outro, eu vou ver a minha experiência, a minha vida a partir das minhas vivências, né, dos meus traumas, das minhas questões. Você a partir das suas. E os meus filhos também a partir dos deles. Então, o que é certo para mim, eu vou fazer o melhor da minha posição como mãe, mas é a minha visão. Para minha filha, para meu filho, provavelmente nunca vai ser o suficiente. Eles têm necessidades deles, né, próprias, únicas, e que eu não vou conseguir suprir por inteiro, porque eu sou diferente deles, mesmo sendo a mãe, né? Então, todas as crianças vão crescer com algum certo de deficiência emocional, né? Com alguma coisa que não foi suprido como desejado. Então, para vocês que identificam isso, né? E até melhor, até para a gente aceitar, porque às vezes a gente fala assim, não, mas meu pai tá ótimo, tá tudo bem, eu não tenho problema nenhum com meu pai. Reveja, reveja, porque existe alguma coisinha e não é ruim. É bom a gente identificar, ter uma consciência, né? Então, eu sempre falo procurar um profissional, né, da área, e a primeira coisa que você faz é identificar, realmente, como você falou, né? Se você se identificou com alguma coisa, sentiu que ressoou aí algo parecido, já é o primeiro passo, né? Você reconhecer que tem alguma coisa ali, né? Se você se sente, tem gente que gosta de julgar e falar, não, mas eu nunca faria o que meu pai fez, né? Então isso aí você já se coloca melhor do que o seu pai, na frente do seu pai, né? E quem somos nós para falar que não faríamos? Não vivemos a mesma experiência, então não podemos falar, né? Então, ou se você julga de alguma forma, né? Encara seu pai de uma forma mais até pejorativa ou com um olhar mais julgador, é bom a gente olhar isso, procurar um profissional. Esse primeiro passo de reconhecimento ele já existiu. O segundo é a gente aceitar, né, que isso está dentro da gente, precisa ser resolvido. E botar em ações, mudar o comportamento, né, as suas perspectivas, né, de vida para você entender quais são os melhores passos daqui para frente. Porque é tudo uma questão de você estar sempre consciente dos seus pensamentos, né, e das suas ações. Porque desde pequenininho você está acostumado a trabalhar de uma forma, né? Você aprendeu a trabalhar de uma forma. Então, a partir do momento que você identifica algo que está errado, ou que está errado não, mas que está te incomodando, né? E que precisa de uma melhora, agora é o momento de você começar a praticar aquilo que vai te levar àquela melhora. Da mesma forma que você repetiu aquelas coisas que te fizeram mal e que hoje em dia já virou uma parte técnica sua, né? Muito consistente. Você vai agora praticar e fazer com que fique consistente e repetir aquele movimento que vai te trazer para frente, que vai te trazer as melhores, né? As melhorias de acordo com o que você planeja. Entendeu? Então, acho que eu recomendaria isso. E não é um milagre, né? A constelação é uma ferramenta. Se você procura alguém, você vai ter muita consciência, né, da sua questão, mas a partir dessa consciência você tem que fazer escolhas, né? E a constelação, ela vai dissolver as energias, com certeza, a partir dos movimentos que é feito na constelação, traz muitas consciências já ali, ó, automáticas. Então, a energia ela é muito eficaz nesse sentido, mas a partir dali também tem muitos movimentos seus. Então, tem muita responsabilidade, né, depois de fazer uma constelação, da sua pertinência, né, de estar ali trabalhando em cima daquelas questões vistas. Você vai olhar uma solução. E o que a pessoa pode esperar que aconteça com ela ou com a família, ou enfim, depois que ela fizer uma constelação voltada a esse tema, a ausência do pai? O que ela pode, na prática, perceber? Olha, acho que a primeira coisa que você percebe depois de uma constelação é que a sua visão estava um pouco egoísta, né, ou deturpada, porque você acaba enxergando, tendo uma consciência muito grande do outro,
né? A constelação traz muita visão de que o sofrimento não é só seu, né? Tem um sofrimento muito antes do teu, tem sofrimentos ao seu lado, a gente está sempre mascarando, né, os sofrimentos pessoais. Então, quando a gente faz uma constelação, a gente tem essa oportunidade de observar. Então, a gente observa e a gente tem a possibilidade, né, a oportunidade de desenvolver compaixão pelo outro. E ali é um caminho, né, para o amor incondicional e para a resolução, porque a gente soluciona através do amor. E quando a gente segura muito as raivas e negações e frustrações, a gente está ali indo no desamor. Então, a constelação, ela te traz essa oportunidade de você olhar as questões com mais leveza, dando mais espaço para o amor, que é onde é dissolvido, né? Todas essas energias que nos prendem é a partir do amor. Então, você já pode observar a partir do momento que você constela, é realmente essa mudança, essa transformação, mas ela precisa de consistência. Essa consciência ela tem que persistir depois da constelação, porque às vezes a gente sai daquela constelação que foi, nossa, fantástica, me tocou, foi maravilhosa, e uma semana depois eu já voltei para minha rotina e aquilo ali ficou para trás e a raiva voltou, a frustração voltou, né? Provavelmente não com a mesma intensidade, mas, né, se a gente não tiver ali consciente, a gente acaba voltando para movimentos destrutivos novamente, né? Sabotagem, tudo que vem com esses movimentos. E assim, para a gente finalizar agora, né? Para os pais, né, que estão nos ouvindo, nos vendo, assistindo ou vão assistir e que não gostariam, né, de ter os erros, ou enfim, o que você poderia aconselhar para os pais atualmente, né, que têm uma percepção de maior presença na vida dos filhos, enfim, o que esses pais poderiam receber como uma orientação, uma dica, um conselho de como eles devem seguir na visão da constelação, Então, né? então, o que eu gosto de sempre colocar é que a pessoa esteja sempre consciente dos seus movimentos e ver se aquilo está alinhado, se aquele movimento, aquela ação, né, aquele comportamento está alinhado com o desejo do coração e ver se aquilo ali está vindo de alguma resposta de trauma, né, algum trigger, né, um gatilho, né, de alguma questão interna para ser trabalhada. Porque a partir do momento que a gente trabalha na gente, a gente trabalha nossas dificuldades, né, as nossas questões, a gente está ali automaticamente melhorando o nosso relacionamento com os nossos filhos. Então, a primeira dica seria esse autoconhecimento, você ter essa noção, né, das suas atitudes, como que está essa atitude para você, como que está repercutindo na sua vida. E aí, quando você observa isso, você vai identificar o quão ele está sendo proveitoso para o seu filho, porque você sabe se ele está proveitoso para você. Então, você tem esse termômetro, esse parâmetro de ver o quanto que essas atitudes, essas ações estão lhe beneficiando. Então, você vai saber se também está. Não, desculpa interromper, mas e quando você percebe que você pode estar repetindo alguns padrões dos seus pais? Aí a gente volta para aquela primeira casa. A primeira casa é você identificar, né? E você identificou que você vai aceitar aquilo. Porque às vezes a gente fala, estou identificando, mas eu não sou que nem minha mãe, eu não sou que nem meu pai, eu não vou fazer igual. Só que aí você vai no momento automático, pum, faz igual de novo. Né? Então, é muito proveitoso você ir atrás realmente de uma técnica como a constelação, para você conseguir identificar da onde que está vindo, porque certamente não começou com você. Então, às vezes, não segura aquilo tão forte como se fosse, nossa, como eu sou ruim, ou como a minha mãe me passou isso. Não, às vezes não foi a sua mãe, foi a sua avó, sua bisavó. A constelação vai até 7 gerações, né? Então, a gente pode acessar essas gerações passadas e identificar algo que está lá atrás, que não foi visto, que não foi olhado, né, de uma forma amorosa. Então, a gente tem que trazer uma paz para aquela situação, para que dali para frente a gente não precise mais repetir, porque ela vai se repetir até alguém olhar para a questão que precisa ser olhada. Então, os seus filhos vão repetir com os seus netos, que vão repetir com os seus bisnetos, porque é uma questão que ainda não foi, está tendo muita resistência do sistema. O sistema não está apto a olhar para aquela situação. Então, isso vai se repetir até alguém olhar para essa questão e liberar, né? Essa questão para a gente não precisar mais repetir.
É que nem a nossa vida, a gente coloca na mesma casinha, né? A nossa vida a gente sabe que se a gente não aprendeu uma lição, ela volta de novo para falar, opa, aí, pô, por que eu tô vivendo isso de novo? Porque você não aprendeu. Vamos olhar com mais carinho dessa vez, para a gente poder não precisar mais passar por isso, né? Então, é a mesma questão, só que a longo prazo, a visão sistêmica, né? A Então, Patrícia está colocando, adicionando aí, né? Que o que não for visto pelos pais, os filhos vão sofrer, entre aspas, e perpetuar no sistema. é exatamente aí como eu coloquei, né? Não adianta, a gente não foge, né? É o que eu falo sempre também para os meus clientes, É um que trabalho diário de auto-observação que a Simone está colocando eu aqui. falo muito para os meus clientes que não existe lixo. Você já viu essa coisa? Ah, joga no lixo. A gente tem essa cultura, né? De a gente jogar as coisas fora, jogar no lixo. Então, a gente joga uma coisa no lixo e acha que sumiu. Mas o lixo não some, o lixo vai estar sempre ali. Ele vai talvez se transformar né, vai para a camada de ozônio, vai virar um gás, ele vai se transformar em alguma coisa, né? Não importa quanto tempo vai demorar. Ou vai virar uma toxicidade para algum sistema, né, para a terra, enfim. E ele vai estar sempre ali em transformação. E é a mesma coisa, tudo que a gente vive, qualquer emoção, porque todos os traumas, tudo que a gente passa na vida é consequência de emoções vividas, mal resolvidas e que elas perpetuam, né, ao longo do sistema. Então não adianta falar, vamos esquecer que aquele pai, né, abandonou. Não vamos falar dele, virou um tabu na família, vamos seguir em frente. Aquilo ali é como se fosse um lixo jogado fora. Mas aquele lixo jogado fora, ele nunca vai embora. Ele existiu. Aquela energia está existente, ela está presente e ela vai persistir até que ela seja resolvida. Né? Então, é a mesma concepção, né? Que às vezes as pessoas são muito visuais nessa questão, então essa questão do lixo ajuda a entender o que acontece, por que persiste, por que fica voltando. Né? Então, realmente, é um trabalho diário de autoobservação. É você estar sempre ali vendo o que está acontecendo. E quanto mais rápido resolver, melhor. Né? E qual a Então, influência do pai na nossa vida profissional e financeira? Dona Vera pode responder essa. Totalmente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem os bloqueios, né? Quando o pai ele não leva a gente diz que a mãe é a mãe que é o lado que nutre, que cultiva, né? Aquela parte mais casa. O pai é o lado em que empurra a gente para a vida, né? Então, quando o pai não está presente, o pai não é um pai ativo, ou ele sumiu, morreu, não importa, essa presença desse pai não existe, é como se não tivesse tido essa força, né, do masculino, esse outro 50%, de empurrar para a vida. Então, essa pessoa tem a dificuldade, né? E o profissional e financeiro, ele representa essa continuidade da vida depois da casa de mamãe e papai, onde você está embaixo de um telhado de cuidado de papai e mamãe. Então, papai e mamãe cuidam de tudo. Então, quando eu tenho que ir para a vida, que eu tenho que ter o meu financeiro, eu tenho que ir atrás do meu profissional, isso é representado pelo movimento do pai. O pai bota para fora de casa, tá? Não é não é um desamor. Isso aí é a ordem natural da vida. O pai coloca a gente para viver. Então, se tem uma questão aí com o pai, essa pessoa vai ter uma dificuldade de ir para a vida. E essa dificuldade de ir para a vida é altamente ligada, relacionada com um profissional e financeiro. Entendeu? Então, realmente não tem como separar. Então, assim, tem que ser olhado, realmente, com carinho, porque afeta. Tem alguém perguntando da vida no social. É a mesma coisa, as pessoas têm uma dificuldade grande de relacionar, vai atrair, né, pessoas mais complicadas, né? Você vai atrair, se for mulher, por exemplo, vai atrair homens que são. Você normalmente é mais forte, você vai querer homens para você curar, você salvar, você ajudar. Né? Então, nessa vida social, ela afeta bastante a autoestima, onde você se mostra mais uma pessoa mais independente, mais estruturada, mas ao mesmo tempo, internamente, você está sempre lidando com a autossabotagem, com a baixa autoestima, e aí você tem dificuldade de fazer amizades, de se relacionar, né? Sempre procurando essa aceitação desse pai que não teve, né? Tomar esse pai que não teve essa oportunidade pelo motivo que for. Então, é uma responsabilidade de cada um, né? Você ir atrás realmente se você tem ou não essa questão e resolver essa questão, né? Se foi a responsabilidade do pai ou da mãe ou dos avós, chega um momento que aquilo ali é irrelevante,
Então, não adianta ficar olhando para alguém para achar culpados. Não existe culpados, existe responsabilidade. A partir do momento que você é um adulto, a responsabilidade da sua vida é sua. Quando você começa a culpar o outro, isso mostra também a sua imaturidade, né? De você estar sempre agora querendo achar um culpado. A gente sabe que quem constrói a vida é a gente. A gente tem a força da decisão a cada minuto da nossa vida. A gente constrói o tempo inteiro. Não é fácil, a gente tem a nossa, todo mundo tem as suas questões, né? Não estou aqui falando como, né, nenhuma forma julgadora, é só realmente colocar que todos temos isso, inclusive eu, você, todo mundo. Não consigo encontrar um ser humano na condição que vivemos ainda que não passe por essas questões. Por isso que eu acho muito importante a gente estar sempre passando esse conhecimento, né, um para os outros, para a gente estar crescendo, né? É uma questão coletiva, não é individual. Cada um tem a sua individualidade, mas é uma questão que todos nós passamos. Então... E no fundo é isso que você falou, é uma questão coletiva, né? No fundo, cada um se cuidando e melhorando, né? A sua jornada vai influenciar no coletivo, né? E aí a gente acaba voltando para aquela história de todos somos um, né? No final das contas, a gente vai se ajudando a nós mesmos e a todos. Então, quando a gente ajuda o outro, a gente ajuda a gente. Quando a gente ajuda a gente ajuda o outro. Tá sempre todo mundo ganhando. Na ajuda, isso que é interessante. E aí vou puxar um pouco para o nosso lado, né? E a Health 5D está aqui justamente para abrir esses horizontes, fazer essa integração e tocar nesses assuntos, né? E trazer profissionais que possam falar e desmistificar sobre essas questões que têm muito a ver com as repercussões na nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Então, a constelação é uma terapia que, com certeza, agrega muito, né? Com certeza. Aí a Simone Nigri está complementando. E quando nos curamos? Quando nos curamos. Uma pergunta? É quando nos complemento. Tá. Simone, é que eu falo, a gente está sempre em busca, porque não existe, assim, até respondendo um pouco mais além daquela parte onde você perguntou, e depois da constelação, o que acontece, e mesmo que não tenha a cura e você faça os movimentos, é aquela coisa, você vai estar sempre voltando para limpar mais um pouquinho, tirar mais um pouquinho ali da poeira, porque vão aparecer outras questões. Você vai fazendo, é como se fossem realmente descascando a cebola, né? Vai fazendo camadinhas, você vai passando, vai limpando. Isso, e aos pouquinhos a gente vai chegando onde é. Bonito que a Simone complementou, né? Curamos nossos antepassados e descendentes. Com certeza, com certeza. A gente limpa para a família e para o sistema inteiro. A gente não limpa nunca para uma geração específica. Isso não, como é uma questão sistêmica, é uma energia sistêmica, a gente está sempre limpando e curando para todos que pertencem nesse sistema. Por isso que, às vezes, a gente cura uma coisa na gente e a gente vê uma repercussão no primo, a gente vê uma repercussão na família do marido também, porque está tudo ali integrado, né? A gente faz o trabalho para um sistema. Né? Então, é muito amor. Quando alguém trabalha, quando alguém está com dor, né, que é chamado normalmente as ovelhas negras da família, que são as pessoas que representam uma revolta, elas vêm para trazer cura. Elas vêm para trazer uma evolução muito grande para o sistema. Então, a gente tem que entender que é assim. Só nos tornamos realmente adultos quando nos responsabilizamos pela nossa vida, nossas escolhas e atitudes. Isso aí. E a Sônia também está complementando. Não passem por essa vida sem constelar, com certeza. Eu acho muito válido. E depois é sempre muito importante focar nas soluções. Né? Porque de nada adianta a gente ficar focado no passado, nas dores, nos traumas. É bom a gente chegar a ter esse conhecimento, entendimento, consciência, e a partir dali a gente traçar os planos para o futuro, para frente, para o presente, entendeu? Para a gente estar sempre caminhando, né? E não olhando para trás. Na constelação, a gente sempre fala, né? Quem está olhando para trás fica olhando para o passado, e quem olha para o passado não consegue olhar para frente. A gente não consegue olhar para os dois lugares ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter um momento de reclusão, a gente vai olhar para dentro, vai ver aquelas feridas para a gente poder, né, organizar o quarto e depois a gente ir para fora. Ok, agora eu vou andar para frente. Já entendi, já reconheci, já aceitei, já estou agora em movimento de progressão. E aí a gente consegue agora dar encaminhamento para a vida de uma forma mais próspera, né? Olhando para aquelas soluções e para os movimentos que lhe cabem, né? Olhando para onde você quer ir, né? E não para onde você ficou parado, né? No trauma, na dor. A dor é só uma ferramenta, né? Ela não é uma final, né? Não é um finalizando. Exatamente. É só uma ferramenta, só umas vias. Então, olha, os pais educadores, é muito importante essa visão da educação sistêmica desde cedo para liberar as crianças de ocuparem o seu verdadeiro lugar na vida.
Ah, ainda tem essa, porque a gente estava falando, né, para os pais, né, o que, que eles podem fazer. É muito importante ocupar o seu lugar, né? É uma questão que a gente não pode deixar de falar, porque cada um tem o seu lugar dentro do seu sistema. Se eu sou a filha, eu me comporto como filha. Se eu sou a mãe, eu me comporto como mãe. Se eu sou o irmão mais velho, eu me comporto como irmão mais velho. Se eu sou a irmã mais nova, eu me comporto como irmã mais nova. Então, tem obrigações dentro de cada posição que cabe somente àquele indivíduo. Não adianta você passar para o outro indivíduo. Não adianta a mãe se fazer de coitadinha e o filho se sentir na obrigação de agora cuidar da mãe, né? Não é essas trocas de papel, elas são muito desarmoniosas para o sistema. Elas desequilibram bastante essas energias, né? E isso vai com certeza acarretar as dificuldades. Pode ser naquela geração, pode ser nas passadas, nas próximas. Exatamente. E então é muito importante que o pai se coloque como pai, né? Não como que nem aquela coisa, né? Ah, uma namoradinho da filha. Que o caso, não, é do papai. A minha filhinha é do papai, né? Ela não vai nunca casar com ninguém, não vai namorar com ninguém, né? Essas frases, essas brincadeirinhas, elas têm muita consequência. Eu atendo muita cliente que até hoje, nos 40 e poucos anos, são casadinhas com o papai e não conseguem arrumar nenhum parceiro fixo, porque como eu sou casadinha com o papai, se arrumar algum parceiro fixo, eu vou estar traindo o papai, né? Eu vou estar desapontando o papai. Então, elas encontram os casos, ela está indisponível emocionalmente e ela se conecta com quem está indisponível emocionalmente. E aí fica frustrada que como é que eu não arrumo ninguém nunca? Entendeu? E aí fica nesse conflito. Mas aí a gente acaba vendo pela constelação, a gente consegue identificar, né, através do campo, a gente consegue identificar essas dinâmicas. Então, é muito interessante. Muito Já interessante. da hora. É muito interessante. Realmente, esse é um assunto que dá para ficar falando horas, né? Mas a gente tem aqui o horáriozinho para a gente respeitar, né? Sim, sim. E então, Eu tinha combinado, eu queria muito fazer até uma mentalização, né, com todos que estão presentes, mas por causa do horário, eu estou pensando que eu vou fazer o seguinte: fiquem atentos aí os próximos posts da Hell 5D, que eu vou fazer uma postagem com essa meditação, né, com essa visualização, para quem quiser fazer, para fazer essa liberação do pai, essa aceitação do pai. Acho que vai ser muito interessante. Então, a gente combina assim. maravilhoso. É maravilhoso. Então, aguardem que vem coisa boa aí lá nos nossos Isso. posts. E então, Paula, queria te agradecer e Muito queria pedir obrigada. para você rapidamente falar da sua atuação e como é que as pessoas te acessam, quem Então, gostaria de se consultar com você. eu tô na Real 5D, né, também. Então, se você quiser acessar o real5d.com.br, vocês encontram o meu perfil lá. Tem o meu Instagram, que é paulacoen_5D. E eu tenho o meu site, que é www.paulacoentherapies.com. Eu posso depois também colocar aqui aqui na caixinha para vocês terem direitinho como se escreve. Então, e também eu queria falar um pouquinho só rapidamente sobre como que eu trabalho. Tá? Eu sou terapeuta sistêmica. Eu criei meu próprio programa que é chamado Journey Within, que é a jornada interna. E nesse programa, eu trabalho bastante a integração dos corpos, né? Exatamente como a gente faz aqui na Health 5D. E eu trabalho com Reiki, eu sou também reikiana, professora de Reiki e life coach. Então, é um trabalho bem completo, onde a gente faz eu faço um acompanhamento com os meus clientes, desde daquele momentinho onde elas estão, a gente identifica todos aqueles bloqueios, todas as questões da pessoa, e a gente vai trabalhando nas questões necessárias ali, tudo que está envolvido, todos os bloqueios, para a gente conseguindo chegar a uma autossatisfação, né? Que para mim tudo vem a partir dessa autoaceitação, do autoconhecimento, porque não há área na vida que a gente possa isolar. Então, a partir do momento que você está bem com você está bem com os outros e você está bem para tomar as decisões da sua vida. Então, é um trabalho muito interessante, né, que eu faço e eu acabei juntando, através das minhas terapias próprias, do meu crescimento ao longo da minha vida, eu acabei adquirindo essas modalidades e hoje em dia eu ajudo essas pessoas a conseguirem também caminhar com mais leveza, né, e chegarem onde elas gostariam de chegar, sem o sofrimento que a gente vê por aí. E Então, eu posso dizer que os retornos que a Paula tem, né, os feedbacks que ela tem, são emocionantes. São muito verdade. emocionantes. Às vezes ela passa para a gente o textinho de agradecimento
e são de fazer chorar mesmo, são muito bonitos. Então, sinal de que Gratidão da o vida, né? A gente trabalho é lindo. trabalhar assim é realmente gratificante. Então tá bom. Muito obrigada, Paula. Obrigada. Então, e essa live fica salva. Quem quiser assistir, então pode acessar também o nosso canal do YouTube e lá tem todas as nossas lives que nós já fizemos até hoje. Então, feliz Dia dos Pais, né? Passem para os papais que possam também assistir, né? Isso. Quem quiser compartilhar esse vídeo também vai ser ótimo para passar mais conhecimento para as pessoas. Quem tiver dúvidas também a respeito das constelações, ou tiver alguma questão pessoal até com o pai, eu fico à disposição. Se quiser me mandar um direct, né, uma mensagem direta pelo Instagram, ou até mesmo pelo meu website, eu vou deixar aberto para quem está assistindo aqui para me fazer uma pergunta e eu, com carinho, vou responder. Tá bom? Então tá bom. Obrigada, até o próximo Papo Integrativo. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.